Então, boa tarde a todos mais uma vez. Hoje eu vou falar um pouquinho do nosso método de bancada aí do EDS. Vamos fazer uma demonstração prática depois, tá? Então, a ideia aqui é fazer uma introdução sobre o que é um MEV, rápida, né? Do que é o MEV, principalmente o que é o EDS. E depois vou fazer uma demonstração, apresentar para vocês o que a gente pode extrair de informação do EDS com algumas amostras que eu tenho aqui. Então, agora eu vou compartilhar minha tela com vocês. Só um momento. Agora vocês vão ver a minha tela aí daqui a pouco. Deve ter um delay, mas... Beleza. Bom, então, pessoal, só mais uma informação antes da gente iniciar. As perguntas aqui eu vou deixar para o final também, vou ter um bloco de perguntas para a gente responder tudo no final, tá? Então, vão anotando aí que vocês precisam perguntar, para no final a gente responder tudo e otimizar o tempo, como sempre a gente tem feito. Então, eu sou o Paulo, eu trabalho aqui na Nova Analítica com a linha de microscopia. Eu sou formado em Química e trabalho aí com microscopia e a parte de ciência dos materiais já há 6 anos. E hoje a linha de microscopia da analítica, ela está dividida em 4 frentes, né, vamos dizer assim, que é a parte de microscopia ótica, que são esses equipamentos que vocês estão vendo aqui atrás, os microscópios óticos. A Motic, a gente trabalha com microscopia eletrônica de varredura, que é o MEV de bancada da Thermo. Também trabalhamos com a linha de microscopia de força atômica e perfilometria ótica 3D da Sensofar. Então, essa é a nossa linha de microscopia aqui da Analítica. Para quem não conhece a Analítica, ela é uma empresa que já está há 30 anos aí no mercado da ciência, né? A gente trabalha, a Analítica é muito conhecida na área da química, nos laboratórios químicos, farmacêuticos, e de pesquisa por conta do know-how aí em cromatografia, ICP, absorção atômica, preparo de amostra, e a gente está com essa linha de materiais já há 3 anos aqui na Analítica, mas eu já estou trabalhando com esse microscópio, com essa linha de microscopia já há 6 anos. Então, como é que vai ser hoje? Eu vou falar, então, uma rápida introdução para quem ainda não conhece microscopia eletrônica, o que é esse tipo de microscopia. Vou falar sobre os princípios do EDS, tá? De análise elementar por raio-x. Vou mostrar alguns exemplos de aplicação aqui na apresentação e depois a gente já vai para a prática. Já vou apresentar aqui o equipamento, vocês vão ver a tela aqui do equipamento no computador de vocês. E depois a gente vai para perguntas e respostas. Tá? Mas antes eu vou soltar aqui um questionário. Deixa eu ver se eu consigo soltar aqui. Acho que vocês já estão vendo na tela de vocês. É um questionário para eu saber mais ou menos o público aí, quem é que já conhece o MEV, qual que é a porcentagem de pessoa que trabalha com MEV, que ainda está conhecendo. Então, só responda se sim ou se não, se já trabalha ou trabalhou, responda sim com MEV. E se ainda está conhecendo, responda que não. Eu espero que hoje a gente consiga contribuir mais um pouquinho aí agregando um pouco de valor para vocês aí sobre microscopia eletrônica, que é o nosso objetivo aí em todos os webinars que nós temos feito aqui na Analítica. O pessoal está votando ainda, quando chegar a uns 80% de votação, eu encerro aqui. Quem não votou, vai, por favor, vote, para a gente dar continuidade.
Beleza, eu vou encerrar a votação, então. A gente tem... duas pessoas que votaram. Está quase empatado aí as pessoas que conhecem e as pessoas que não conhecem, né? Então, tem aí 60% das pessoas já conhecem, já trabalham com neve. Muito obrigado quem votou. Vou voltar aqui para compartilhar a tela com vocês. Deixa eu ver. Acho que vocês estão vendo aí já de novo. Bem, da onde surgiu esse MEV de bancada, então? Né? O que é o MEV? Né? Na verdade, essa tecnologia de bancada surgiu em 2006. Tá? Antes disso, só existiam os MEVs convencionais, que a gente chama, ou também conhecido por MEV de chão. Tá? E essa marca que a gente trabalha, a Thermo, ela adquiriu uma linha de microscopia que era originária da Philips. Então, em 1948, tá? A Philips começou a produzir os primeiros microscópios eletrônicos de varredura. Em 97, a Philips criou algumas divisões ali internas, que a Philips é conhecida, então, hoje aí por televisão, lâmpada, né? Então, tem várias divisões, e a divisão de microscopia eletrônica foi uma nova empresa chamada FEI, que foi responsável por alavancar a microscopia eletrônica de varredura de chão até os dias atuais, né, até 2016, que foi quando a Thermo adquiriu a FEI. E a FEI, em 2006, lançou o primeiro MEV de bancada. Naquela época, o MEV ia até 20 mil vezes de ampliação apenas. Hoje, a gente tem um equipamento que chega até 200 mil vezes de ampliação. E a Thermo adquiriu a FEI em 2016. E a Phenon, que era a empresa criada em 2009 para cuidar dos MEVs de bancada, né, então a gente tinha duas divisões aí, a FEI só de MEV de chão e a Phenon só para os MEVs de bancada. As duas empresas foram compradas pela Thermo e hoje é tudo Thermo. Tanto os MEVs de chão, microscópios de transmissão, Dual Beam, que é outra tecnologia, quanto os MEVs de bancada, FEG, agora é tudo Thermo. Aqui na Analytica a gente só trabalha com os MEVs de bancada, e a Thermo lançou em 2018, além de ter esses MEVs aqui, que vão até 200 mil vezes, como eu falei, foi lançado em 2018 o Phenon Pharos, que é o primeiro FEG de bancada, o primeiro equipamento de bancada com a fonte FEG, que ele vai até 1 milhão de vezes de ampliação. Então, a tecnologia de 2006 para cá avançou muito. E, hoje, a gente é líder mundial em microscopia eletrônica de bancada. Então, a gente tem mais de 3 mil unidades instaladas no mundo. E o que é o MEV, então? Todo microscópio eletrônico de varredura, sendo chão ou de bancada, ele tem mais ou menos essa estrutura que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, ele tem uma fonte de elétrons, que é o coração do microscópio eletrônico, é ele que faz o principal responsável por gerar a imagem, né? Então, você tem uma fonte de elétrons e um conjunto de lentes eletromagnéticas e lentes objetivas que, na verdade, eles funcionam como se fosse um ímã, né? Elas são o feixe que sai, o feixe de elétrons que sai dessa fonte. Não sei se vocês estão vendo meu mouse aí, mas vou colocar um cursor aqui para ficar melhor. Os elétrons que saem dessa fonte, né, o feixe de elétrons, ele passa por esse conjunto de lentes eletromagnéticas, por esses ímãs, né, que eles servem para direcionar para a posição que a gente quer focar o feixe de elétrons na amostra que está posicionada aqui embaixo. Então, e além dessa parte aqui em azul, né, a gente tem também os detectores, que vão transformar a informação eletrônica, né, ou seja, a informação dos elétrons, da interação desses elétrons da fonte com a amostra. Esses detectores servem para transformar essa informação em imagem que a gente vai ver no monitor, né, uma imagem, na imagem de microscopia. Todo esse sistema está sob vácuo. Depois eu mostro para vocês aqui embaixo de mim tem uma bombinha de vácuo. Vocês algumas vezes vão escutar ela, mas ela é bem silenciosa. Ela estava em funcionamento agora.
Então, todo esse sistema, todo método precisa de vácuo, tá? Então, o vácuo está desde a fonte até a amostra. Aqui é um videozinho mostrando para vocês um pouquinho da interação. Aí a gente tem a fonte de elétrons, tá? Os elétrons sendo gerados. Os elétrons sendo gerados aqui, passando pela lente, pelas lentes eletromagnéticas, e fazendo a varredura sobre a amostra, sobre uma determinada área da amostra. Por isso, microscopia eletrônica de varredura. Então, resumidamente, é isso. Quem quer saber mais a fundo, a gente fez alguns webinars que estão disponíveis no nosso YouTube, e também, no final, vocês vão receber um link para acessar um webinar sobre microscopia eletrônica com mais detalhes. Tá? Mas hoje a ideia é falar de um detector em específico, né? De um tipo de análise específica que a gente consegue fazer com médio de bancada. Então, dentro da câmara, dentro desse médio aqui, a gente tem, sobre a amostra, detectores, né? Que são detector, o retroespalhado, que é o BSD, né? Detector de elétron retroespalhado, ou Backscattering Detector. SED, que é a sigla para Secondary Electron Detector, ou detector de elétron secundário, e o EDS, que é o detector que a gente faz análise de raio-x. Então, a gente tem aqui 3 detectores, né? 2 detectores que vão fazer a tradução aí da imagem, das interações eletrônicas em imagem, que são os detectores de elétron secundário e retroespalhado. Então, são detectores de imagem, que eles que transformam aí a visão eletrônica, aliás, a interação dos elétrons, para a gente poder visualizar microscopicamente nossa amostra. E o outro detector é o EDS, Energy Dispersive Spectroscopy, ou espectroscopia de energia dispersiva, ou também vocês vão ouvir falar de EDX. Então, quem já conhece, já ouviu falar, às vezes fala EDS, às vezes fala EDX, qual que é a diferença dos dois? Nenhuma diferença. Então, a partir de hoje, se você não sabe o que é EDS ou EDX, qual que é a diferença, não há diferença, é só nomenclatura. Algumas pessoas falam EDS, algumas pessoas falam EDX. Porque pode ser espectroscopia de energia dispersiva por raio-x, né? Então, é a mesma coisa, é o mesmo EDS, é o mesmo detector, mas apenas nomenclaturas diferentes. Então, você vai ouvir falar EDS ou EDX, é a mesma análise. Bem, para explicar aqui o que é o EDX, qual que é a diferença dos 3 detectores aqui? Então, os elétrons, como eu falei, como vocês viram na animação ali, eles saem da fonte, atingem a amostra, então eles penetram na amostra, interagem e são captados pelo detector. Então, o detector de elétron secundário, ele detecta os elétrons que interagem com o volume de interação na amostra de até 10 nanômetros, ou seja, aqueles elétrons que atingem apenas uma superfície, uma região mais superficial da amostra, né? Mais topográfica. Os elétrons retroespalhados são elétrons que atingem uma profundidade um pouco maior de interação, né? Um volume de interação maior com a amostra. Então, eles penetram um pouco mais da superfície da amostra. Eles penetram até 2 micrômetros na superfície. E o raio-x, os elétrons que o detector EDS utiliza para fazer análise de composição química são elétrons que conseguem atingir uma interação maior do que esses outros 2 elétrons, né? Uma interação maior ainda, de até 2 a 5 micrômetros da superfície da amostra. Como quem já viu os webinars anteriores sobre MEV, já deve ter visto essa imagem, né? Então, é mais para vocês compararem aqui uma imagem secundária, de elétron secundário, que é essa daqui, com o elétron retroespalhado. É a mesma amostra. A diferença é que o elétron secundário nos dá uma informação mais superficial, né, mais topográfica, e o elétron retroespalhado nos dá uma informação de contraste, que já é uma informação composicional, já nos direciona para a gente saber que nesse contraste, por exemplo, que tem essa região aqui, ó, essa parte mais clara e essa parte mais escura,
tem uma diferença composicional, ou seja, diferença de elementos químicos. Então, a gente precisa dos detectores de imagem para depois fazer a análise do EDS. Tá? Então, essa é a imagem do MEP eletroretroespalhado. Então, vocês vão ver que, quando eu fizer a imagem aqui, tudo que for mais claro vão aparecer como elementos mais pesados. E o que aparecer mais escuro na imagem são elementos mais leves. Tá? Vou explicar por quê depois. Então, como eu falei, quando os elétrons saem da fonte e atingem a amostra, eles interagem com volumes de interações diferentes. E qual que é um fator que influencia esse volume de interação? Pode ser o número atômico da amostra. Então, se a amostra ela tem, se a gente comparar uma amostra de ouro com uma amostra de titânio e de carbono, a gente vai ver que os elementos mais leves, eles possuem um volume de interação maior. Os elétrons conseguem penetrar mais nesses elementos mais leves do que no átomo de ouro, por exemplo, que é um elemento mais pesado, possui um número atômico maior, então mais camadas eletrônicas, os elétrons penetram menos. Tá? Então esse é o primeiro fator importante da interação entre elétron e amostra. Outro fator bastante importante que você que utiliza o EDS vai precisar conhecer da sua amostra e poder usar aqui o MEV que a tensão de aceleração, quando você varia a tensão de aceleração, você está variando também o volume de interação com que os elétrons penetrem na amostra. Então, tensão de aceleração é a energia com que os elétrons que saem da fonte atingem a amostra. Tá? Então, quanto maior essa energia, maior vai ser o volume de interação. Tá? Isso é um ponto importante também para a nossa análise do EDS. Depois eu vou exemplificar qual que é a diferença aí de usar 5 kV e de usar 15 kV numa análise de EDS. Mas o que é o raio-x? Né? Como que o raio-x ele é gerado? Bom, então quando os elétrons saem da fonte, eles vão, como vocês já sabem agora, eles vão interagir com determinado volume de interação ali da amostra, né? Eles vão penetrar na amostra. E quando eles encontram um átomo, né? Todo mundo sabe aí que a estrutura de um átomo, né? Que é mais ou menos essa daqui, né? Então a gente tem o átomo, ele tem diferentes orbitais, né? Diferentes camadas eletrônicas, tá? E quando o elétron que sai da fonte, que a gente chama de elétron primário, atinge um elétron de uma determinada camada eletrônica, ele vai excitar esse elétron para uma camada de valência maior. Né? Então, ele vai excitar esse elétron e vai, nessa camada eletrônica, vamos dizer que essa camada eletrônica seja a camada K. Então, e essa camada aqui é a camada L, e a posterior é a camada N. Então, lembrando aí da graduação, essas diferentes camadas eletrônicas, cada elemento químico possui uma quantidade de elétrons ali orbitando no átomo, né? Então, o elétron que atinge a camada K, ele vai ser excitado e vai ocorrer uma lacuna nessa camada K, que ela vai ser preenchida por um elétron de uma camada superior, de uma camada com maior energia. Então, ele sai dessa camada com maior energia para preencher a camada com menor energia. Então, nessa transição eletrônica, é uma transição que ocorre uma perda de energia, porque, lembra, quanto maior é a camada, maior é a energia dos elétrons ali nessa camada. Então, quando ele volta para uma camada mais interna, ele tem uma perda de energia que é liberada como radiação raio-x, né? Como raio-x. E aí, o detector trabalha para captar essas transições, né? Essas perdas de energia. Bom, mas para um elétron que sai da fonte conseguir excitar um elétron de uma camada eletrônica, ele precisa ter uma energia maior do que a energia desse elétron aí na camada, né? Ou seja, ele precisa ter
energia maior do que a energia crítica de ionização desse elétron. Então, por exemplo, aqui, o elétron da camada K, depois eu vou explicar o que é esse K-alfa, mas o elétron da camada K do ferro, do elemento ferro, ele tem energia de 6,4 keV. Para o elétron que sai da fonte, o elétron primário, conseguir excitar elétrons dessa camada, do ferro, ele precisa ser maior do que a energia de ionização crítica, que é 7,1 kV. Então, lembra que eu falei lá, por que é importante saber qual qual a tensão de aceleração que você está colocando ali na fonte? É por conta disso, para você saber qual elemento você pode detectar. Se você colocar ali 5 kV, por exemplo, essa camada do ferro você não consegue excitar ali esse elétron e não vai conseguir detectar. E aí você vai precisar de uma energia maior. Tá? Tipicamente, né, a tensão de aceleração que a gente escolhe aqui, ela tem que ser 1,5 vezes o valor da camada que você quer excitar, né, dos elétrons do átomo que você quer detectar. Então, por exemplo, o ferro, para eu poder detectar o ferro, eu preciso de usar pelo menos 10 kV. Tá? Mas como é que eu sei essas energias? Então, a gente tem, não sei se não é toda a tabela periódica, mas a gente tem uma tabela periódica aqui, que até o meu mousepad tem, né? Quem tem um MEV da Thermo tem esse mousepad, que ele tem embaixo de cada elemento a energia aqui, ó, do K, da camada L, da camada N, e assim por diante, né? Dependendo do elemento. Então, você tem aqui, por exemplo, a titânio. Titânio, ele tem camada K, 4,5 keV, e na camada L, 0,4. Então, deixa eu passar. E vocês vão ver aqui, quando a gente fizer a análise por EDS, eu vou mostrar o espectro para vocês, vocês vão ver que tem vários, na verdade, o ferro, por exemplo, ele tem vários pontos ali, picos, né, que pode aparecer, que são várias transições eletrônicas que podem ocorrer. Então, não é só uma transição eletrônica. Então, esse esquema que vocês estão vendo aí, explica um pouco quais são as transições eletrônicas que vocês podem observar no espectro do EDS. Então, por exemplo, uma transição eletrônica, que eu falei lá, o K-alfa, é uma transição eletrônica de um elétron que sai da camada L para preencher a lacuna da camada K. Tá? O K-beta, por exemplo, pode ser um elétron da camada N que está preenchendo uma lacuna da camada K. Então, vocês vão ver que existem várias transições eletrônicas, né, com diferentes energias, e é assim que o detector consegue identificar se aquela transição eletrônica, se aquela característica é do ferro, do carbono, do oxigênio. Tá? Vou passar aqui. Então, mais uma vez, para exemplificar aqui para vocês, se a gente estiver utilizando, por exemplo, 5 kV e 15 kV para fazer uma análise elementar. A gente vai ter um espectro, o EDS é mais ou menos esse espectro aqui que vocês estão vendo. Tá? Quando a gente utiliza 5 kV, a gente consegue trabalhar com uma determinada energia ali de excitação de algumas camadas, né? De alguns elementos. Então, os elementos até mais ou menos aqui, ó, 5 kV, ó, que é a energia que a gente está trabalhando, foram excitados, beleza. Mas nessa amostra, por exemplo, tem outros elementos que a gente não consegue ver com 5 kV. A gente precisa aumentar a energia, né, utilizar 10, 15 kV. Nesse caso, a gente está usando 15 kV para conseguir detectar outros elementos. Eu posso usar 5 kV, então, Paulo? Pode ser uma... Porque quando que eu posso usar 5 kV, ou quando eu posso usar 10 kV, em vez de usar 15, 20, né? Se você já sabe o que você quer procurar na amostra, por exemplo, eu quero ver nitrogênio. A minha amostra é uma amostra que é sensível ao feixe. Ou seja, se eu jogar uma tensão de aceleração muito alta, já 15 kV, ela começa, a gente falar um efeito de carregamento, depois
Vocês podem procurar nos outros webinars que a gente fala mais sobre microscopia eletrônica, o que é o efeito de carregamento. Mas a minha é uma amostra que é sensível ao feixe. Você pode usar uma tensão de aceleração mais baixa para procurar ali elementos mais leves, elementos que não sejam, por exemplo, ferro, cobre, ouro, né? Você não vai conseguir excitar com uma tensão de aceleração muito baixa. Tá? Então, é possível usar 5kV dependendo do que você quer buscar na amostra. Tá? Então, a gente consegue fazer aqui uma análise pontual, um mapeamento elementar e análise linear. Eu vou mostrar aqui que são esses 3 tipos de análise do EDS para vocês. Esse daqui é o software, né, do equipamento. A gente consegue, por exemplo, fazer uma análise em um determinado ponto. Então, você tem a imagem. Eu quero fazer uma análise nesse ponto aqui. É só você clicar nesse ponto, ele vai te dar o espectro, vai te dar a porcentagem elementar, ou fazer análise de toda essa região que você está imaginando. E também o mapeamento elementar, que é colorir a imagem do MEV de acordo com a concentração elementar daquela região que você está fazendo imagem. Tá? Então, nesse MEV, vocês vão ver, eu vou colocar a amostra aqui, eu vou tirar a amostra para mostrar para vocês. Vocês vão ver que vocês têm aqui uma câmera ótica para a gente observar a imagem, e lá atrás uma bomba de turbomolecular, né? Onde está a fonte de elétrons, onde está os detectores e tudo mais. E é mais ou menos isso aqui que vocês vão ver. Então, esse porta-amostras aqui, a gente vai posicionar, para quem não sabe ainda, a gente posiciona as imagens, as amostras, nesse porta-amostras aqui, ó. Quem está vendo na minha câmera aí, que é o mesmo que vocês estão vendo no vídeo, tá? Então, esse porta-amostras, nesse caso do meu equipamento aqui, é um porta-amostras de até 10 por 10 centímetros, ele cabe até 30 stubs aqui. Stub é o porta, é onde a gente coloca a nossa amostra, tá? Esse pininho que vocês vão ver aí na imagem depois. Então, a gente posiciona as amostras aqui e coloca no MEV. E aí, ele vai lá para o fundo, que é o vídeo que vocês estão vendo aí, que é onde estão os detectores, onde está o vácuo. E esse posicionamento, né, esse movimento aí, ele faz apenas 30 segundos. Então, deixa eu ver se... Vou fechar aqui a porta. Vão ver na minha câmera aí fechando a porta. E aqui, esse barulhinho que vocês escutaram no fundo é a bomba de vácuo, fazendo vácuo ali dentro. Daqui a pouco ela silencia e vocês não vão ver mais nada. Depois eu venho para cá para o MEV. Deixa eu terminar aqui a apresentação. Então, esse equipamento, ele foi criado para ser o mais intuitivo possível, para que mesmo quem não tenha muito conhecimento de MEV, consiga obter uma imagem sem muitas etapas, sem muitos detalhes, como tinha no MEV de chão, MEV convencional, naquela época. Né? Então, o MEV está presente em diferentes aplicações do mercado e da ciência. Né? Então, desde a parte de eletrônicos, life science, até a área de forense, de mineração, metalurgia, vocês conseguem encontrar o MEV presente, aplicações para o MEV em qualquer área da ciência. Então, aqui é só um exemplo de uma imagem de MEV, tá? Então, depois que a gente faz a imagem, a gente consegue, por exemplo, mapear por cor os elementos presentes na superfície. Então, a gente tem aí em rosa o titânio, em verde o ferro, azul o oxigênio, potássio, acho também. Aqui é um exemplo de uma amostra geológica, tá? Também mapeamento elementar, eu vou mostrar para vocês esse mapeamento. Outra aplicação do EDS é identificar, na área forense, né, resíduo de disparo de arma de fogo. Tá? Então, como o EDS é uma ferramenta importantíssima para quem é da área da forense, para os peritos criminais, principalmente, para identificar se uma pessoa tem ali resíduo de disparo de arma de fogo na mão, ou não. Ou seja, ela estava presente numa cena do crime, por exemplo, né, ou não. Então, o EDS, ele identifica uma partícula, a imagem, né, você faz a imagem do MEV, e
a partir do EDS, a gente consegue identificar quais elementos estão presentes nessa partícula, e se ela é oriunda de uma partícula que é de resíduo de disparo, de arma de fogo, ou não. Tá? Você também pode usar o EDS para identificar alguma partícula indesejável na sua amostra. Então, se você tem, no seu produto, né, você tem uma amostra metálica que ocorreu uma falha, né, no processo de produção, por algum motivo. Então, você pode pegar aquela peça e olhar se tem alguma partícula ali que seja originada de algum aí, processo da sua metodologia, fazendo o EDS, identificando, por exemplo, aqui essa partícula num tecido, né, ou uma incrustação numa camada galvânica ali. Para quem trabalha com componentes eletrônicos também, para identificação de soldas, você consegue fazer fazer o EDS em cima das placas eletrônicas, ver se tem alguma contaminação. Você consegue girar também o porta-amostras e fazer o EDS em diferentes regiões ali do estado. Uma amostra, por exemplo, que ela é tratada com um tratamento anticorrosivo, né, para evitar uma futura oxidação, e de repente essa sua matéria, seu produto, ele sofreu uma falha, né, um cliente comprou esse meu produto e quebrou com ele lá um motor, né, por exemplo, motor de um carro, uma peça do motor do carro, e que ocorreu uma falha, e você precisa avaliar da onde surgiu essa falha e por que, e se outros carros, por exemplo, vão sofrer também essa falha, né? Então, você pode pegar essa peça que ocorreu a falha e fazer um EDS para identificar, através dos elementos ali presentes, se teve alguma falha, por exemplo, uma oxidação, ou se é realmente um processo dentro da sua linha de produção que está ocorrendo alguma falha. Tá? Então, por exemplo, aqui, um tratamento anticorrosivo, você consegue ver, através da imagem, que nessa parte mais clara, é a parte que está exposta, por exemplo, a uma oxidação. E aí você consegue fazer com o EDS, identificar ali a camada anticorrosiva, né, que é a camada que a gente chama de fosfatada, e a camada interna, que é o metal, né, o ferro, que é o que vai ficar exposto a uma corrosão, por exemplo. O pessoal que trabalha com análise metalográfica também pode utilizar o EDS para fazer a análise elementar da sua liga metálica. E eu vou mostrar para vocês também que, além do mapeamento elementar que eu mostrei, você consegue fazer uma análise linear, que é mais ou menos essa daqui. Fazer uma linha em cima de uma amostra e identificar um gráfico, né, um perfil dos elementos. Tá? Então, esse daqui é um mapeamento elementar também. Mas vamos para a demonstração aqui. Então, eu vou mudar a minha tela. Deixa eu ver aqui. Vocês vão ver agora a tela do meu computador aqui, tá? Então, o que vocês estão vendo agora é a tela desse primeiro monitor. Então, aqui você tem a câmera colorida. Então, você consegue ver toda a amostra que está no nosso porta-amostras. E você vai... Agora eu vou tirar a amostra daqui da frente e vou colocar ela lá para trás para o VAR, para a gente ver a imagem de média. Tá? Então, vou colocar ela aqui. Apertei esse botão aqui. Agora, ele vai puxar a porta-amostra que está aqui na frente lá para o VAR. Então, o que é esse software aqui? Você tem o arquivo. No arquivo, são algumas imagens que já estão salvas, que tem um pendrive aqui no MEV.
Então, elas estão salvas nesse pendrive já. Tá. Aqui a parte de configuração. Então, aqui que a gente seleciona qual que é a tensão de aceleração que a gente vai querer usar no EDS. Você pode colocar o nome para a amostra, tá? E outros parâmetros aqui que você pode alterar. Na aba Advanced, aqui é uma aba que você pode, se vocês olharem aqui, você tem 5 tensões de aceleração fixa, né? Então, isso aqui é para facilitar a troca de tensão de aceleração para o usuário. Então, 5, 10 e 15 kV. Já está escrito aqui 15 kV para análise, né? Ou seja, a Thermo colocou esse nome na análise para o usuário identificar que o 15 kV é para você fazer a análise por EDS. Tá? E aí, só que no Advanced, você tem a opção de trabalhar de 4.8 a 20.5 kV. Então, você consegue mudar aí para qualquer tensão. Né? 12, 7 kV, 19, 18, você pode mexer em qualquer valor aqui. E aí, enquanto eu estava mexendo aqui, eu puxei ele de volta para fora. O porta-amostras, e eu não percebi. Vamos voltar aqui. Então, ele vai carregar, fazer esse carregamento de novo, em 30 segundos, né? Então, conta aí no relógio de vocês aí. 30 segundos, você já vai ter uma imagem de MEV aqui. Vi que vocês estão perguntando algumas coisas, pessoal. Eu vou responder no final, tá? Então, agora, aqui você já tem a imagem do MEV. Depois que a gente faz a imagem de MEV, você seleciona a área aqui na câmera ótica. Qual área que você... Qual é a amostra que você quer fazer a imagem. Ajusta o foco dela aqui. Tudo pelo mouse, tá? Então, eu vou mexer aqui, vou ajustar o foco. Talvez vai ficar com um delayzinho para vocês aí. E aí a gente já está pronto para fazer o IDS. Tá? Então, se eu quiser mudar de amostra aqui, como é que eu faço? É só clicar. Então, na câmera ótica aqui, eu quero mudar para essa amostra aqui, por exemplo, essa amostra aqui embaixo. Tá? Esperar um pouquinho, acho que está com delay. Aí. Eu vou clicar, só apenas clicar nessa amostra, ele já vai movimentar para aquela região. Então, a gente já tem outra imagem agora. Então, agora a mesma coisa. O que eu posso fazer? Que é ajustar o brilho e contraste. Vocês estão vendo que está bem forte, né, o brilho. Ajustei o brilho e contraste. Vou ajustar o foco agora. Para o foco ideal aqui para a gente. Né? Então, E você pode mexer na ampliação. Então, se eu quiser aumentar a minha magnificação, é só clicar nessa lupinha aqui. Eu vou aumentar. Vou focar de novo. E aí a gente tem a imagem do MEV. Deixa eu ver aí, está com delay. Pronto, apareceu focado para vocês. Perfeito. Então, depois que eu ajustei a imagem, o foco, a ampliação que eu quero trabalhar, eu vou vir para esse software aqui, que é o Phenom Pro Suite. Aqui você tem vários, é um conjunto de softwares da Thermo para fazer diferentes análises. Então, você consegue fazer análise de rugosidade 3D, análise do EDS, que está aqui, e outros tipos, né? Análise de tamanho de fibra, tamanho de poro, tamanho de partícula. Então, o objetivo hoje é a análise alimentar. Eu vou clicar aqui no EDS, tá? E agora, eu vou puxar essa imagem que está aqui nesse primeiro monitor, aquela que a gente selecionou agora, para esse segundo monitor para o ProSuite. Tá? Então, eu vou clicar nessa opção aqui, ele vai puxar o EDS para mim. Vai puxar a imagem para a gente trabalhar com o EDS nessa tela que vocês vão ver agora. Então, ele está carregando essa imagem. Perfeito. O que eu tenho de opção agora? Você pode fazer uma imagem, uma análise de EDS de toda essa região que você está observando. Então, eu cliquei nessa área aqui, ele vai analisar a área toda. Então, uma análise de EDS total. O que tem nessa parte da amostra? E ele já dá aí a porcentagem alimentar de cada
dessa área toda. Então, tem silício, prata, nitrogênio, enxofre. Mas você pode fazer também uma análise em ponto. O que é isso, análise pontual? Você selecionar para fazer nesse ponto aqui. Então, você viu que agora vai aparecer uma cruz. Então, ele já começa a analisar. Ou fazendo um outro ponto, um ponto mais escuro, por exemplo. Aqui. E ele já vai colocando essa análise em sequência. Vocês observaram que tem um pontinho verde aqui, né? O sinal. Esse daqui é o sinal de que está tudo certo para você fazer o IDS. Se você tiver uma tensão mais baixa, o software ele vai falar para você, ó, você está trabalhando com uma tensão muito baixa. Pode ser que você não identifique todos os elementos que você precisa. Então, esse sinal aqui é como se fosse um farol, né? Verde, vermelho e amarelo, né? Aqui no caso é laranja. Então, depois nessa segunda barra aqui, a gente tem o espectro. Então, a gente consegue trabalhar aqui no espectro, tá? Você tem, se você colocar, deixa eu olhar a tabela periódica, né? Deixa eu ver se tem algum... Aqui ele já identificou, ele já traça os elementos presentes nesse espectro e calcula a porcentagem elementar. Mas se no caso você tiver algum pico, acho que aqui tem, um pico aqui pequeno, que pode ser algum outro elemento, só você colocar o mouse em cima dessa região, ele vai te mostrar quais os elementos que podem ser desse pico aqui. Então, eu vou... Deixa eu ver. Se eu, por exemplo, a gente clicar no cobre, vocês vão ver que vai aparecer aí linhas amarelas, né? Que são os picos do cobre daquelas faixas de excitação que eu mostrei. Então, por exemplo, ó, o K-alfa1, K-alfa2, o L-alfa, olha só. Então, cada elemento vai ter vários picos de excitação ali de acordo com as camadas. Né? Então, se colocar no alumínio, já é outro. Titânio é outro. Magnésio, tá? Nitrogênio, carbono. Então, por exemplo, aqui ele detectou carbono. Aqui na frente. Tá? Então, você consegue trabalhar aí. O software ele indica para você ali o que pode ser. Né? Você precisa decorar. Bom, deixa eu ver. A próxima... Outra coisa que você pode fazer, então, vou mudar aqui de amostra. Eu vou ajustar o foco aqui. Vocês estão vendo aí no meu primeiro monitor aqui. Eu estou mexendo nesse primeiro monitor. Tá? Estou ajustando o foco o melhor possível aqui para a gente. E agora eu vou resgatar. Vamos trabalhar no IDS. Então, mais uma vez, eu vou atualizar essa imagem, vai vir para cá. Que vocês vão ver aí na tela de vocês. Pronto. Então, se você está procurando uma partícula indesejada na sua amostra, né? Uma análise de sujidade, por exemplo, né? Tem aí em algumas indústrias. A sua amostra ela tem que sair limpinha no final do processo. E ela está saindo com algumas partículas. Você consegue identificar que partícula que é essa que está no meio do seu processo aí de produção. E aí tentar rastrear isso. Então, você, por exemplo, nessa grade metálica que eu tenho, talvez vocês estão vendo que tem várias partículas, vou fazer um EDS em cima dela. E ele vai aparecendo aí para mim já. Essa análise eu coloquei em 10 segundos para ele fazer. Então, numa análise de falha, num processo que vocês está estudando possíveis indícios de falha de algum processo, o MEV ele é muito importante. Uma dica para quem trabalha com EDS aí, que pode acontecer, que eu acho legal comentar, é que é importante você fazer um preparo legal da amostra, né? Ou você saber o que procurar na sua amostra. Então, eu vou puxar uma outra imagem aqui, eu vou tentar mostrar para vocês um artefato
que pode ter na análise do EDS. Vocês podem estar tentando fazer o EDS, está com as condições excelentes ali para fazer, né, tensão de aceleração, foco e tal, mas você não está conseguindo obter o espectro, que pode ser por conta desse artefato aqui. Então, vocês estão olhando aí que essa amostra é uma amostra com várias partículas, né, partículas de diferentes tamanhos, diferentes alturas, e o EDS, ele é um detector que ele fica inclinado. Não sei se vocês separaram na imagem que eu mostrei. Ele fica inclinado. Então, dependendo da região que você vai fazer o EDS, vai ter algum bloqueio de sinal. Por quê? Então, imagine que vocês... Aqui eu vou fazer análise nessa partícula grande aqui. Então, eu estou fazendo análise nessa partícula mais plana. Essa partícula que é maior e mais plana. Então, para fazer análise do EDS, é legal que as amostras sejam tudo mais ou menos do mesmo tamanho, ou planas, ou ainda você achar uma região que esteja com uma altura legal. Por quê? Aqui vocês viram que o sinal ficou verdinho, né? Agora, olha só, vou fazer uma análise nessa partícula que está bem do lado dela. O sinal está vermelho para a gente. E aí, quando a gente vem para o espectro, ele não consegue obter contagens suficientes desse ponto que a gente está vendo. Porque essa partícula maior aqui, ela está meio que fazendo uma sombra nessa partícula menor que está logo abaixo dela. E o EDS, né? Então é bom você saber aonde está o seu EDS no seu equipamento, qual região que ele está posicionado, também para ajudar nisso. E aí o sinal que sai daqui não consegue chegar no detector por causa desse impedimento aí, né, da altura de uma partícula maior do que a outra. Tá? Ah, mas eu quero muito analisar essa partícula, tem que ser essa partícula, porque só tem ela ali que pode ser algum defeito e tal, é essa partícula que eu quero analisar. O que eu posso fazer? Você pode fazer é girar o stub, né, inclinar o stub ou inclinar o stub, ou girar ele com outro ângulo para você conseguir fazer com que essa partícula fique visível para o EDS, vamos dizer assim. Então, uma dica aí para quem trabalha com EDS já. Bom, outra coisa legal, essa é a terceira aba que eu não mostrei para vocês, que é uma das coisas mais legais que eu acho assim, no EDS, que é o mapeamento elementar. Tá? Então, eu já tinha... deixa eu pegar uma outra imagem que vai ficar legal, o mapeamento elementar. Então, aqui, mais uma vez, eu estou mudando de imagem aqui, ó, vocês estão vendo na câmera aí. Ajustei o foco, tá? Ajustei o brilho. E eu vou, mais uma vez, puxar para essa... A gente vai trabalhar no EDS aqui agora. Então, eu já deixei preparado um mapeamento elementar, porque como é que funciona o mapeamento elementar? Você pode selecionar uma região para ele ler, ou toda essa imagem que você está trabalhando aqui. E ele vai ficar fazendo linha por linha aqui, o EDS, né? Deixa eu começar uma análise aqui. Então, ele vai analisar toda essa área aí. E a partir dos elementos que ele encontrar, ele vai colorindo. Vocês vão ver aí que vai aparecer a coloração para vocês. Então, ele vai colorindo. E isso demora um tempo, né? Isso aí aqui vai demorar 6 minutos para fazer essa análise toda. Tá? Então, enquanto ele está fazendo, eu vou mostrar para vocês aqui uma análise que eu já tinha feito antes. Ver se vai abrir. Então, olha só. Ele vai abrir para vocês aí. Tá com um delayzinho. Aí, abriu. Bom, essa é a imagem que eu já tinha feito antes. Então, eu selecionei uma área. Tá? Vocês estão vendo aí que está em amarelo é ferro, que está em rosa é sódio, aliás, silício, que está em verde titânio. Então, você tem aqui, ó, essa parte que é legal, o mapeamento da concentração dos elementos individuais. Então, se você observar ali o ferro, ele só aparece num ponto da imagem, que é justamente o ponto mais claro do EDS. Olha só, essa imagem do médio aqui,
vai mostrar tá mostrando para a gente aqui, tá bem, esse ponto mais claro é o ferro. Lembra que eu falei que os elementos mais pesados aparecem mais claros na imagem do GDS? Então é isso. O ferro é mais pesado do que o magnésio, por exemplo, não é? Então vocês conseguem observar na tonalidade de cinza aqui, ó, que o cinza mais claro é o magnésio, que é o que está nesse mapa aqui, e que o ferro é a parte mais clara, né? O branco mesmo, esse brilho forte, está nessa região aqui. E outros elementos. Então, aqui já está começando a tomar uma forma aí a nossa análise ao vivo que eu estou fazendo aqui. Vocês conseguem ver aqui no canto esquerdo, aqui embaixo, fósforo. Vocês veem os pontinhos de fósforo. Ferro e tal. Eu vou pausar essa análise. Que eu quero mostrar para vocês também o mapeamento linear, tá? Que é mais rápido. Então, o mapeamento linear é essa opção aqui embaixo, essa linha. Eu vou fazer você pode fazer um traço em qualquer região da amostra. Aqui. E, instantaneamente, ele já começa a fazer a análise elementar linha, ponto por ponto, pixel a pixel, e já vai mostrando o gráfico para a gente. Pronto, aí vocês viram aí, ele terminou de fazer o mapeamento linear, né? E o que é legal aqui? Olha só, os pontos mais claros. Deixa eu ver aqui. Aí, a gente tem agora o mapeamento de cada elemento nessa linha. E se eu juntar para esse daqui, aonde eu colocar o mouse, ele vai me dar a informação da porcentagem de cada elemento lá em cima, ó, nessa posição do mouse. Então, nessa parte mais clara, ele tem muito zircônio, 50% de zircônio, e mais para frente cai, né? Então, mais para frente, o que tem maior concentração aqui acho que é alumínio, né? O bromo e o alumínio, eles podem estar sobrepostos às linhas dele. Já é algo bem conhecido na literatura isso. Silício, nessa parte mais escura, olha só. O silício está em maior concentração. Então, essas são algumas ferramentas, né? Olha só, uma coisa que eu mostrei para vocês. Agora aqui tem um pico que está com uma baixa contagem, mas ele aparece. Então, olha só, eu coloco o mouse em cima desse pico e o EDS me mostra o que pode aparecer. Aliás, o software me mostra de qual elemento pode ser esse pico. Então, ele fala que é o titânio, é só eu clicar no titânio aqui, para ver. E ele vai traçar o pico para mim. E ele vai dar a concentração de titânio na amostra. Perfeito? No final, é só você clicar em salvar. Que essa é uma parte interessante também, que facilita muito o trabalho. Vou salvar em uma pasta. E no final ele vai gerar um arquivo com todas essas análises que eu fiz. Um arquivo no formato Word. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Vocês vão conseguir ver. Já estou terminando. Opa. Tá salvando aí.
Beleza, terminou. Então, aqui, vou abrir o relatório no Word para vocês verem. Análise elementar, o mapeamento elementar, a tabela, a imagem mesclada, né, de todos os elementos, o espectro, a imagem original e o mapeamento individual de cada elemento. Então, isso já aparece pronto, um relatório pronto com essa análise. E as outras que a gente foi fazendo na demonstração. Aquele que, análise que o espectro ficou ruim, né, porque estava por conta daquele artefato que eu apresentei. Aí as outras análises também vão aparecer aqui. Certo? Bom, eu vou fechar aqui a apresentação. Deixa eu ver. Bom, para quem ainda não viu, tá? Vocês vão ser direcionados depois que terminar o webinar para esse outro webinar aí, que a gente fez em conjunto com a Expo Labor Digital, um webinar que fala dos princípios da microscopia eletrônica. Tá? Então, eu falo mais sobre os detectores de elétron secundário, sobre o elétron espalhado, as diferenças entre esses detectores. Falo um pouquinho sobre DS também. Tá? Então, quem quiser, depois pode compartilhar com quem achar necessário, porque é um webinar para falar sobre a introdução sobre essa técnica. Né? No nosso site, vocês conseguem ver mais informações, fazer download de catálogos, aplicações técnicas, entrar em contato comigo também, tá? E deixa eu abrir aqui, vamos abrir para perguntas.